que você precisa saber agora. Alô. Graças e paz, irmãos. Bom dia. Tudo bem? Bem. Estou esperando alguém chegar aqui para essas cadeiras da frente aí. Esse é um ano da casa cheia, né? Amém? Estava vendo o Tom falar ali que no final do ano cada um traz um prato, mas você não falou que é cheio o prato, né? Mas amém. Irmãos, da vez passada que eu estive aqui no domingo, coloquei aqui no meu GPS e parei aqui na porta, né? Hoje eu parei em tudo quanto é lugar, menos aqui. Não entendi por onde eu entrei, mas sei que já me perdi lá na entrada, lá no começo. Aí depois eu pus aqui, fui parar na bomba do BP, aí o GPS falou, chegou o seu destino. Falei, nossa, será que os irmãos mudaram aqui o... E aí eu vim, voltei, desci, sei que eu gastei quase uma meia hora rodando por aí. E aí cheguei aqui e não tem estacionamento, né? Incrível. Mas sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem a ver com a pregação. Tem a ver com o caminho, né? Os caminhos, né? Eu queria falar hoje sobre os caminhos. Abre comigo aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Sete, 13 e 14. Hoje não tem essa linha? Tem não? Tem, já estão. O Samuel não vai nessa linha? Não. Eu. Com a gente? Tá bem, Samuel? Rapazinho, tudo bem. Samuel. Então tá, queridos, olha, Mateus capítulo 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Então hoje eu queria falar a respeito disso, né? Da porta, do caminho e do propósito final. A porta, irmãos, ela fala de uma decisão. E Jesus está desafiando aqui, existem duas portas. Ele fala, você decide pela qual porta você vai entrar. Então você precisa decidir. Agora o caminho, depois que você entra a porta, aí logo em seguida tem o quê? Um caminho. O caminho fala da direção, sabe, para toda a sua vida. E o destino final fala do quê? Fala da nossa vida com Deus na eternidade. E, na verdade, irmãos, todos nós, assim, temos uma tendência de preferir entrar por caminhos mais fáceis, né? Gostaria eu de chegar aqui bem fácil, mas hoje não foi possível. Hoje eu entrei, né, aqui uns labirintos, caí num calçadão, entrei na contramão, um monte de gente. Mas eu gostaria de pegar a rodovia, avenida e pronto, seu destino está aqui quando chegasse, né? Mas sabe, na vida espiritual, Jesus está falando que não há essas opções, não existem essas opções, sabe? Ele apresenta uma só escolha e duas possibilidades. Uma só escolha, qual que seria a escolha? É um caminho, mas há duas possibilidades, sabe? Um caminho estreito e um caminho largo e espaçoso. Então, quando Jesus está dando esse conselho ele dá logo no encerramento do Sermão do Monte, quando ele fala muitas parábolas, fala muitos ensinamentos, e aí para concluir isso, ele falou, olha, tudo que eu estou dizendo, existe um caminho, e esse caminho é mais difícil, mais apertado, né, para seguir. Então, irmãos, é muito importante nós percebermos isso, né? Eu tenho evangelizado um rapaz, até agora pela manhã eu tomei um pequeno almoço com ele, e ele falando que ele é Deus, né? Ele é Deus e uma vez eu falei para ele, você conhece Deus? Eu conheço, eu sou Deus. Você é Deus.
e um monte de coisa. Então ele tem um monte de ideias, filosofias, né? E ele nem sabia que eu era pastor, nem sabia. Tanto que eu convidei ele para almoçar em casa outro dia, e aí ele foi, né? Fizemos uma feijoada lá e foi comer lá. E ele ficou muito encantado assim de ir em casa e tal. Mas enquanto ele estava ali almoçando, aí alguns irmãos ligavam: ô pastor, como é que tá? Isso e tal. E ele ficava ouvindo as pessoas falar, né? Daí ele falou assim: poxa, nem sabia que você era pastor, né? E você nem me falou. Eu falei: porque talvez se eu falasse para você que eu sou pastor, eu estava já logo impondo alguma coisa. Então não precisa saber de título, não precisa saber de nada. Eu queria ser seu amigo. E já faz aí uns 2, 3 meses então que a gente tem esse relacionamento. E ele tem as ideias, filosofias e tal, mas o bom é que hoje ele falou: hoje eu vou à sua igreja, né? Hoje ele vai estar na igreja lá. Mas eu percebo assim, né, que a gente tem muita oportunidade, irmãos, para falar do amor de Deus, mas mais do que falar do amor de Deus, ele viveu o amor de Deus. Então, é algo que ele falou assim, que um dia alguém perguntou para ele: olha, você conhece Deus? Aí ele falou: eu conheço, eu sou Deus, falou para a pessoa. Aí a pessoa: passa essa heresia, tal, e brigou com ele e tal, e xingou ele. E ele tem lá suas ideias, né? Uma pessoa muito inteligente, muito cheio da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ele come muito dessa árvore, e aí então ele foi contestando. Mas aí eu percebi, eu falei: eu tenho orado assim, irmãos, nós estamos nessa terra aqui chamada Portugal, que eu costumo dizer que o nome dessa terra é trabalho, porque todo mundo tem que trabalhar, e quando arruma uma hora vaga, vai fazer um extra, né? Vai continuar trabalhando. Então, nós precisamos pedir para Deus as oportunidades para poder falar do amor de Deus. A minha esposa, ela trabalha lá num ginásio, lá na academia, ginásio, nós chamamos aqui, e, na verdade, muitas pessoas vão para a igreja por intermédio do trabalho que ela faz, assim, né? Ela sabe que ela está ali para um propósito. Ela não está ali para fazer a limpeza, e ela faz muito bem, né? É benquista, mas sabe olhar para as pessoas e saber: olha, eu estou aqui para esse propósito. Então o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa existência é para isso. Mas aí Jesus fala que o caminho é estreito, porque o caminho largo e espaçoso é um caminho de distrações, sabe? A gente precisa aprender a andar por esse caminho. Ele está dando essa opção, né, para nós, para que a gente possa então realmente andar num caminho que vai chegar num final vitorioso. Qual que é o propósito de Deus? É que cada um de nós sejamos transformados à imagem e semelhança dele. Mas como é que você vai ser transformado? Transformação já fala de alguma coisa trabalhosa, né? Ser transformado exige um trabalho. Então, qual é o lugar onde você vai ser transformado? É no caminho, sabe? É no caminho estreito. E a porta larga, irmãos, fala exatamente de uma escolha que determina a nós, assim, um estilo de vida, sabe? Um estilo de vida. Qual que é esse estilo de vida, né? O estilo de vida do mundo é um estilo de vida, assim, sem propósito. É um estilo de vida, assim, pecaminoso, sabe? A pessoa é cheia de si, é uma pessoa vingativa, é uma pessoa, sabe, avarenta. Avareza, né, que a palavra de Deus fala que o avarento, ele é idólatra. É um lugar onde as pessoas se aproveitam uma das outras, em benefício próprio. Então esse caminho, Jesus está dizendo que conduz à perdição, sabe, é o caminho do eu. Eu só penso em mim. O meu propósito é a minha existência. E não sei se os irmãos lembram de um desenho animado, que o nome do gato era Garfield. Alguém lembra do Garfield? O Garfield, certa vez, ele falou assim: né, vamos, né, estava lá numa conversação lá, as pessoas
os outros animais, os outros gatinhos lá, falando coisas, ele falando dele, falou, nossa, mas agora eu cansei de falar de mim. Agora faz o seguinte, vocês falam de mim. Né? Então, ou seja, tudo eu, tudo para mim, toda a minha existência. Então essa é uma porta larga, onde as pessoas andam no benefício próprio. Mas, irmãos, e a porta estreita, né? Que Jesus está falando? Sabe, a porta estreita, ela é suficiente para passar um de cada vez. Sabe, não tem como você, assim, dentro dessa porta estreita, levar outras pessoas. Sabe, não tem jeito de você se inclinar para as coisas dessa vida. E Jesus está falando, eu sou o caminho. Esse rapaz estava falando assim para mim, eu falando de Jesus, e falei, então, Jesus falou que ele era o homem. E eu pensando nisso, é exatamente isso. Quais foram as maiores afirmações de Jesus? Né? Ele se define como, eu sou o quê? O Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem. Jesus, o tempo todo na existência dele, ele está dizendo que ele é o quê? É o Filho do Homem. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, às vezes nós podemos ter essa ideia de pensar o seguinte, mas Jesus era Jesus, né? Por que ele conseguia fazer tudo isso? Mas Jesus sempre falava o quê? Que ele era o Filho do Homem. Por que ele dizia que ele era o Filho do Homem? Ele falou assim, eu vim exatamente, me fiz homem, andei por esse caminho para mostrar para você que é possível. É possível. Então, irmãos, sabe, quando nós olharmos para Jesus, precisamos olhar para ele, é lógico. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, mas ele estava ali vestido de uma roupagem de homem, de ser humano, passando por todas as lutas, todas as tribulações, e ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, se anima, porque eu venci, sabe, ele não estava falando assim, olha, é verdade, né? Aí às vezes as pessoas falam para nós assim, ai, pastor, estou passando por uma luta, uma provação. Isso é verdade, todos nós passamos. Jesus já falou que nós íamos passar. Aí, porque a tendência do ser humano é ser automiserado, sabe, é ter dó de si mesmo. Não lembra Pedro, quando Jesus disse, olha, chegou a hora, o Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser humilhado, vai ser isso. Pedro se levanta e fala o quê? Não permita que isso te aconteça, Senhor, longe de acontecer isso. Aí Jesus ficou automiserado e falou, é mesmo, né? Eu não mereço isso. Foi isso que ele falou, irmão? O que ele falou? Arreda-te de mim, Satanás. Você não conhece as coisas espirituais, você só conhece as coisas dos homens, naturais, terrenos. E aí então nós agora trazendo para a nossa existência, eu não sei se tem gente que de vez em quando passa por alguma tribulação, alguma dificuldade, alguma luta. Não sei se acontece. Eu só lá no Brasil, né? Só no Brasil, lá nos Estados Unidos, né? Né? Irmãos, e aí quando a pessoa passa, sabe como que ela faz? Ela fica com a cara de gatinho de Shrek. Vocês já viram o gatinho de Shrek lá no filme? Ele fica assim, ó. Ô dó. Jesus falou, você vai ter aflições nesse mundo. Jesus falou, o caminho é estreito. A porta é estreita e o caminho é estreito. Mas se anima. Porque, irmãos, como é que nós vamos ser aperfeiçoados se não passar por algumas dificuldades? Sabe, largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. Jesus está falando disso. Sabe, a porta é estreita, porque ela exige disciplina, exige obediência, sabe, exige relacionamento com a igreja, exige negar a si mesmo. Jesus fala, quem quer vir após mim tem que fazer o quê? Negar a si mesmo e tomar a cruz de vez em quando. É isso? Quando? Todos os dias.
Está vendo como a coisa começa a funilar? Sabe? Mas com um propósito de que nós vamos chegar lá vencedores. Sabe? O nosso encargo é de ficar vencedores. Mas como que é isso? Precisa desafiar os irmãos. Mas qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer luta, né, qualquer desconforto, a pessoa já fala, não vou mais. Então vamos mudar de igreja, né? O meu tempo aqui acabou. Não sei se aqui também o tempo das pessoas acaba. O que eu mais ouvi na vida cristã é isso, o meu tempo aqui acabou. Né? E vai para outro lugar, arrumar encrenca com todo mundo lá de novo, para depois do tempo acabar de novo. E tem gente que passa a vida inteira, né? Irmãos, o desafio é grande para andar no caminho estreito. Porque o caminho largo, né? Na verdade, é a pessoa andar na vontade dela, na própria vontade. Mas às vezes até parece, né, confortável, porque tem gente que tem vida cristã confortável. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu vivo assim, sabe, para, na verdade, cumprir o meu propósito de vida. No caminho largo, né, cabe todos os tipos de pensamento. Estava pensando na conversa com esse menino, meu Deus, dá uma palavra, né? Me dá uma palavra para tocar o coração dessa pessoa. Até agora, assim, Deus não me deu uma palavra, só me deu o testemunho de vida que eu não convidei para ir na igreja. Né? Eu pensando, porque ele, nas conversas dele comigo, ele falava assim, eu odeio igreja, a igreja é podre, a igreja é isso. Eu acho que ele estava falando de uma instituição. Eu falei assim, eu falei assim, olha, eu odeio religião. Eu falando para ele, eu odeio religião. Aí, falei, que bom, né? Então, tanto de bom pensamento. Mas sabe, um camarada muito estudado, muito, sabe, mas, sabe, come da árvore do conhecimento do bem e do mal o tempo todo. Um dia falando para ele que lá, no início de tudo, o homem era totalmente dependente de Deus, mas aí vem o diabo e mostra para ele a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá aí, sou amigo desse diabo aí. Foi ele que facilitou o caminho, porque antes, né, se a gente não sabe o que é o bem e o que é o mal, como é que nós podemos fazer escolhas? Oh, meu Deus, me dá paciência. Então estou falando para os irmãos que é isso. Nós estamos aqui nessa terra para um propósito. Ele é um português e aí a gente faz um trabalho lá com o irmão que ele fornece pequeno almoço. Então às vezes eu levo lá no hotel pequeno almoço todo dia de manhã. Aí eu dou uma boleia para ele. Né? Aí eu pego ele e falo assim, não, vamos para casa. Vez por outra a gente toma um pequeno almoço junto. Então estou falando isso para os irmãos, porque irmãos, nós precisamos entender o propósito. Eu preciso olhar para a pessoa ali, sabe, e mesmo que ela tenha uma cabeça virada assim, eu preciso saber o seguinte, olha, nós precisamos amar as pessoas. Sabe, quando você tem disposição no coração para amar as pessoas, ele vai falar um monte de besteira, mas você tem que firmar no propósito. Essa vida é importante para Deus. Sabe, Jesus morreu por ela. Então, mas é um caminho estreito, é difícil. É difícil você escutar tanta besteira, tanta baboseira. Por isso eu estou falando para os irmãos. Não falo para ele que ele fala besteira e baboseira. Eu falo para ele que ele é um homem muito inteligente, muito cheio de conhecimento. E eu lembrando quando Paulo chegou em Atenas e ele viu, né, o culto a todos os tipos de deuses. Né? Ele não chegou lá quebrando nada e nem condenando ninguém. Mas ele viu algo ali. Tinha um altar ao Deus desconhecido. Esse é o Deus. E aí começou a narrar a palavra e muitas pessoas se converteram. Alguns queriam matar ele também, né? Mas, sabe, irmãos, nós precisamos ter essa sabedoria. O caminho ele é estreito. O caminho largo e espaçoso é um caminho que você anda pela sua vontade, pelos seus pensamentos. E lembro uma vez que um rapaz se converteu, né? E eles moravam num bairro lá na cidade onde moravam,
E ele queria que eu fosse na casa dele. Eu fui, eu preguei o evangelho para a família dele. Eles tinham no canto da sala assim, um altar cheio de santos, cheio de imagens. Mas a mãe não se converteu. E aí? Ia meter o pé no santo de todo mundo lá? Não, toda semana nós fazíamos célula lá com o altar ali do lado. Sentava assim do ladinho das imagens e tudo e fazia célula. Falava da palavra, ministrava, né, do amor de Deus, até um dia que ela se converteu e nós deu santa ela para a gente quebrar. Mas demorou quase um ano. Percebe quando você se dispõe a andar no caminho, você vai encontrar algumas dificuldades. Mas o caminho largo, espaçoso, é o caminho que ele permite todo tipo de pensamentos, todas as ideias, todas as filosofias, né? É um caminho de distrações. Você se distrai nesse caminho largo e espaçoso. Ao passo que é o caminho estreito, você tem que focar. Você tem que focar porque o caminho é difícil. Até chegar no propósito final, o caminho é assim. Então você tem que ter foco, tem que ter algo. Mas se você entra pelo caminho espaçoso, aí um dia você tem uma ideia, outro dia você tem outro, um dia você está aqui, outro dia você já não está mais, um dia, aí você pensa, né, onde é que dá mais dinheiro? Tinha um irmão que um dia ele me ligou e ele falou o seguinte: ô pastor, estou querendo ir para Portugal, tal. Já liguei para o pastor Felipe lá em Lisboa, já liguei para o pastor Rogério lá no Porto, já liguei para o pastor de Setúbal, tal. Estou ligando aqui para você para saber, né, como que é. Eu falei: o que é, irmão? O que você quer da vida? Eu falei: não, porque eu tenho um propósito de estar aí no Portugal e isso, aquilo. Mas aí eu falei: e como que é esse propósito? Não, eu ouvi falar com você já, que você é muitos anos da videira, e eu participei de uma conferência lá em São José dos Campos, e ali Deus confirmou o meu chamado, né? Eu falei: tá bom, e agora, o que você quer? Ele falou: não, eu queria ir para um desses lugares aí, onde eu conseguiria por exemplo, uma moradia, um bom trabalho. Eu falei: então você não está vindo aqui por causa de propósito, não. Sabe, porque o propósito é o seguinte: Deus direciona eu aonde eu tenho que estar. Onde eu tenho que estar. É lá que eu tenho que estar por causa do propósito. Mas eu falei: e aí? Eu falei: então, aonde eu arrumar casa, aí eu vou. Eu falei: então, onde você arrumar casa não tem propósito. Tem a sua casa. Aí depois ele me ligou e falou: pastor, estou indo para Faro, viu? Amém, glória a Deus. E não tinha nada. Irmãos, as coisas se abriram assim de uma maneira para esse rapaz, de uma maneira tão tremenda. Ele estava, desceu primeiro em Lisboa, ficaram no hotel, daí teve um irmão lá, falou: não, eu tenho um trabalho lá em Faro, que eu estou remodelando um apartamento, você pode ir trabalhar lá e tal, e vou te ajudar, e já vou te pagar 1.000 euros por mês, né, lá ali em Quarteira. E aí já arrumou um carrinho para ele comprar. Eu estava arrumando um apartamento maior para eu morar, bem no centro, em frente ao mercado municipal ali em Faro. E aí um apartamento enorme. Só que tinha que esperar um jogador de futebol sair do apartamento. Ele alugava um quarto. E eu falei: mas enquanto... eu até ia arrumar um quartinho lá na igreja para esse casal de irmão ficar lá. Mas aí, enquanto não arruma, o rapaz não sabe, vai ser em julho, enquanto ele não muda, dá para você alugar esse quarto para nós? Daí ele falou: é 300 euros cada quarto, né? Eu falei: então, mas aí esse rapaz vai vir para cá, o que dá para você fazer? Ele falou: não, faço 400 euros 2 quartos. E era um apartamento enorme. Ele chegou em maio, em julho o jogador de futebol ia sair. Só que no final de maio o jogador já foi para outros campos, porque o pai dele estava comprando apartamento. E aí quando venceu, o proprietário do apartamento, daí eu falei para ele: quanto você vai me alugar? Daí eu vou alugar por 800 euros. Eu falei: nossa, que beleza, né? Um apartamentão T3, bem no centro de Faro, vale cerca de 1.000, 1.200 euros, é alugar por 800.
Mas eu estava orando a Deus porque eu queria um lugar maior para ter uma célula. A célula em casa já não cabia mais gente. Irmãos, não cabia, ficava todo mundo ali na cozinha, ali na área, fora. E eu orando a Deus, orando. E aí esse apartamento veio. A sala é enorme. A sala mais ou menos do tamanho dessa sala aqui que nós estamos. Do apartamento. Né? Eu falei, nossa, que bom, né? Mas aí esse irmão ficou lá. E aí nós começamos, depois de um mês, nós transferimos a célula para lá. E aí eu falei para o irmão estava orando a Deus para um lugar maior, para ter a célula. E Deus nos deu esse lugar aqui. Eu falei, amém, mas eu vou ter que sair, né, pastor, em julho. Eu falei, não, Deus já nos deu lugar para a célula, então você vai ficar você aí. Aí fomos falar com o proprietário, ele abaixou para 650 a locação. Irmãos, mas é enorme o apartamento. E aí foi uma irmãzinha também que chegou lá, tinha me ligado e tal. Aí eu falei pro rapaz, eu sei que você quer morar sozinho, tudo, sua família, mas você pode arrumar alguém para ajudar a achar aqui. Ele arrumou, a irmãzinha paga 300 euros para ele. Ou seja, ele paga 350 num bico no apartamento. Mas eu estou falando por causa do propósito, tá, irmão? Para nós entendermos que quando nós estamos firmados no propósito, nós estamos debaixo da bênção de Deus. Amém. Sabe, às vezes é um caminho. E aí esse irmão sempre fala para o rapaz, até o corretor falou assim, né? Porque aconteceram muitas coisas boas conosco, e esse corretor amigo nosso, ele disse o seguinte, falou para minha filha assim, falou, olha, o seu pai é um homem de muita sorte, mas o irmão que chegou lá e conseguiu os apartamentos nessas condições tudo, tem mais sorte do que ele, viu? A gente entende a linguagem. Mas percebe, irmãos, quando você está ali focado no propósito, no caminho, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Mas ao passo também já vi muitos outros que chegaram, não, mas aqui está ruim, eu vou para outro lugar, vou para cá, vou para lá. Tem gente que chegou com muita grana, perdeu tudo, em 2 meses já estava duro, já não tinha mais grana nenhuma, porque anda pelo caminho largo, espaçoso, caminho de ideias, caminho de pensamento, não tem, sabe, eu não vou fazer isso aqui por conta do propósito para edificar o reino, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que é melhor, eu acho que ali eu vou ganhar mais, ali eu vou ganhar menos e tal. Então, irmãos, quando nós estamos no caminho estreito, Jesus fala o quê? Que o fardo dele é o quê? Leve. Não vai deixar de carregar fardo, mas o fardo é leve. E à medida em que nós vamos caminhando, o fardo vai se tornando mais leve ainda. Agora, um caminho largo e espaçoso, sabe, é o caminho que te dá muitos fardos pesados. Sabe, envolvimentos, relacionamentos, trabalho, isso e outras coisas, vai te dando fardos pesados, vai te aprisionando. Então, o caminho largo e espaçoso, aparentemente pode parecer que é bom, mas aí Jesus está falando que o fim dele qual é? A perdição. A perdição. Mas, antes de nós andarmos no caminho, nós precisamos entrar pela porta. Sabe, o que significa, né, essa entrada pela porta estreita? Primeiro nós precisamos saber que essa porta estreita, o caminho largo e espaçoso, ou a porta larga e espaçosa, quando nós entramos nesse mundo aqui, nós já entramos nela. Nós já entramos na porta larga e espaçosa. E já começamos a caminhar por ela. Mas Jesus fala que o caminho é para procurar entrar pela porta estreita. Porque é algo que precisa ser procurado. Como é que nós procuramos? Em primeiro lugar, eu preciso assumir um compromisso pessoal com Deus. Deus, o Senhor me chamou, eu sou nova criatura, nasci para um propósito e eu quero ter um compromisso com o Senhor. Sabe, nós não podemos ter o compromisso com esse mundo, com as coisas desse mundo. E Jesus fala, olha, as pessoas desse mundo buscam todas as coisas, mas vós fazeis o quê? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e você vai receber algumas coisas. É isso? Vai receber o quê? Todas as demais coisas.
Então, mas aí depende do quê? Do compromisso. Sabe, a entrada é individual. Não dá, e tem pessoas que ficam o marido esperando a esposa tomar posição, a esposa esperando o marido, os filhos esperando os pais esperando os filhos, e aí se torna uma grande confusão. Então, nesse caminho, irmãos, nesse compromisso com Deus é individual. É eu e eu. Eu preciso assumir isso daí. Então, ninguém entra por essa porta, né, também por procuração. Sabe, não tem aquela ideia assim, meu filho nasceu nessa religião, porque eu já sou dessa religião e ele também já é dessa religião. Não. Você precisa achar a porta. Sabe, não dá para ir passando de geração em geração. Porque o relacionamento com Deus é individual. Lembra, nós falamos semana passada sobre a lei da semeadura e da colheita. É individual, você vai colher o que você semeia. Então não adianta, não dá para você escolher o caminho para os filhos, escolher o caminho para os pais, sabe? Ninguém pode dar boleia para ninguém nesse caminho. É cada um dentro do caminho, é cada um individualmente. Então a responsabilidade é pessoal. Diga isso para o seu irmão, a responsabilidade é sua. Agora, em segundo lugar, primeiro você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Agora, segundo, você precisa reconhecer Jesus. Porque, irmãos, Jesus é o caminho. Sabe, o caminho aqui não tem a ver com um local. O caminho aqui é uma pessoa. É uma pessoa. Ele é o Salvador. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa porta estreita não é uma instituição religiosa, porque eu faço parte da videira, da batista, metodista, sei lá do que. Sabe, a porta é Jesus. É por ela que nós precisamos entrar. Sabe, não é uma instituição religiosa. Jesus fala lá em João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagens. Ele está falando de ovelhas, está usando a figura de ovelhas, porque o pastor conduz as ovelhas às pastagens, aos verdes pastos. Então Jesus está falando, quem entra por mim encontra pastagens, encontra suprimento, encontra alimento, sabe? Então, esse caminho, irmãos, não é um conjunto de regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode outra coisa. Jesus fala que eu sou o caminho. Então não é religião, regras, sabe? É você desfrutar da presença de Jesus na sua vida. Porque nós cremos, como diz a palavra, que não há salvação em nenhum outro. Sabe? Então, para entrar no caminho, você precisa decidir. E a decisão fala disso. Jesus colocou na ordem, né, da porta, do caminho e o propósito final. A porta fala do ponto de partida. Então, quando você já encontrou com Jesus, você já encontrou o ponto de partida. Amém. Você já abriu a porta. Agora, o caminho é a própria pessoa de Jesus. O caminho é a direção. Aí Jesus fala, olha, você entrou pela porta, agora você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e me segue. Porque eu estava fazendo esse estudo aqui e percebendo o seguinte, tem muita gente que entra pela porta estreita, mas anda no caminho largo. Anda no caminho largo espaçoso, porque não tem compromisso com nada e com ninguém. Sabe? Não tem essa responsabilidade de ser alguém que está edificando o reino de Deus. Agora, esse caminho fala do trajeto. Nós precisamos andar nesse caminho todos os dias, todo o tempo. E o alvo final, que é a eternidade. Irmãos, eternidade precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos viver a eternidade hoje. Sabe, tem que ter um projeto eterno. Um projeto eterno. Porque tem muitas pessoas que têm projetos assim, para a vida natural. Qual que é o seu projeto de vida? Eu quero trabalhar, fazer um pé de meia, né?
Já viu a gente falar no Brasil, fala muito disso. Fazer um pé de meia, comprar uma casinha, abrir um comércio, e depois lá na frente, quando eu já tiver idoso e velhinho, eu vou estar de que maneira? Tranquilo. Aí Jesus fala da parábola de alguém que é junto no celeiro e fala, louco, isso é loucura. Hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado? Para quem é? Para quem é? Você tem preparado? Irmãos, eu não estou falando que você não deva ter planejamento para a vida natural, para as coisas naturais. Mas olha, esse planejamento precisa ser secundário. Em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus. Essas coisas vão acrescentando. Estava pensando na minha vida, esses dias, quando você vai ficando velho, você já fica pensando, porque hoje está mais perto que ontem, né? No dia que você nasceu, sabe, na hora que você foi gerado lá, a hora que o espermatozoide saiu lá em direção ao óvulo da mulher lá. Irmãos, foram milhões e milhões em direção ali para fecundar o óvulo. Sabe o que aconteceu? Quem que chegou lá? Quem que venceu? Diga assim, eu. Então você já começou, já vencedor. Sabe, os obstáculos que você venceu para chegar lá. Só que naquele dia, pronto, você recebeu uma senha. E aí você começou a ser gerado. Mas a senha que você recebeu, cada dia que passa, ela está mais perto que ontem. Cada dia que passa está mais perto que ontem. De repente você pode viver uma vida aí com 70, 80 anos. A palavra de Deus fala que 70 anos é um bom tempo de viver, porque o resto disso é canseira, infarto. Você tem que tomar medicamentos, você tem que fazer tratamento para sobreviver, para continuar vivo. Sabe, ao passo que se nós entendermos o seguinte, olha, eu nasci para um propósito, você cumpriu o propósito, porque a minha vida é eterna. Eu preciso incluir a eternidade na minha vida. Então Jesus está falando disso. Falou que a porta estreita, ela proporciona para você alegria eterna. Mas a porta larga, além de trazer muito sofrimento, sabe, para a pessoa do mundo, o ímpio desse mundo, produz uma condenação eterna. Mas há muitos cristãos que nasceram de novo, mas querem andar pelo caminho largo e espaçoso, sem compromisso, ou compromissados só com as coisas dessa vida. E, irmãos, na verdade a porta, o caminho e o propósito final estão ligados a Jesus. Essas coisas estão interligadas. Sabe, no caso das portas, uma é estreita, a outra é larga. E Jesus falou que pela porta larga, quantos que entram por elas? Muitos. Mas e na porta estreita? Ele diz o quê? São poucos que a encontram. Sabe? Não é fácil encontrar. Não é fácil. Ela está à disposição, mas não é fácil. Porque precisa haver uma decisão. Eu preciso decidir. Eu preciso desejar. Eu preciso procurar. Sabe? Eu estava conversando com uma outra pessoa em casa. Isso daí nós fizemos um jantar. Aí convidamos 3 pessoas. Aí tinha 2 que eram meio crente, sabe, meia boca. Não sei se os irmãos sabem, tem crente meia boca, né? Sabe? Não é muito meia boca demais, andando no caminho largo e espaçoso. Mas levaram uma moça portuguesa lá. Aí eu estava falando com ela. Falei, Mariana, você conhece Jesus? Ela falou, eu fiz a catequese. Eu queria dizer, então você é uma católica, né? Católica, né? Religiosa e tal. Ela falou, não, eu sei, você é uma católica não praticante. A maioria das pessoas. Eu falei, mas você precisa conhecer Jesus, sabe por quê? Eu olhando para você assim, percebo que você tem um vazio tão grande na sua vida. Aí os olhos encheram de lágrimas. Eu falei, esse vazio é preenchido por Jesus. Você precisa aprender, precisa saber. Eu falei, eu preciso mesmo. Então tá, outro dia, falando perto
os crentes meia boca. Porque tá vendo vocês aí, ó? Vocês precisavam ser o canal de Deus para... Porque eu estava falando da eternidade. Irmãos, o cenário para a volta de Jesus já está preparado. Tudo o que precisava acontecer, tudo já está feito. Faltam alguns detalhes para que aconteça no mundo, para que se manifeste a volta de Jesus, para buscar a igreja de vencedores. E a palavra de Deus fala que como que essa igreja vai ser levada? Vai ser num piscar de olhos. Vai ser como um ladrão da noite, né? Alguém que já foi roubado de alguma coisa? Como é que foi lá? Foi legal não, né? Não, foi muito divertido. Não foi muito bom não. Eu lembro que uma vez entraram em casa, levaram toda a carne no congelador. Uma televisão. Caramba, churrasco já era. Mas, sabe, irmãos, por esses dias a sua casa vai ser assaltada. O que você vai fazer? Você sabendo que sua casa vai ser assaltada? Vigiar. Vai vigiar, né? Mesmo que você não seja alguém lá que dê para pegar nos tapas lá com o ladrão. Falando nisso, quando eu cheguei aqui em Portugal, o primeiro dia que nós chegamos, falei com a minha esposa, vamos ao banco lá para ver como é que está a nossa conta e tal. Nós saímos, foi 1 hora, saí de casa e voltamos. E quando nós voltamos, surpresa, Europa, segurança, entraram em casa. Sabe, não levaram computador, não levaram celular, mas levaram toda a grana que a gente tinha por ali, todas as... passar do tempo você junta, né, uns ourinhos, né? Os anéis da igreja lá, os anéis de formatura, colar, brinco, pulseira, levaram tudo. A casa estava assim, tudo virado, né? Aí nós falamos, seja bem-vindo à Europa. Né? Seja bem-vindo. E aí eu nunca vi tanto policial na vida dentro de uma casa. Foram 8 lá em casa. Um era fazia ocorrência, outro fazia não sei o quê, outro fazia tentando pegar digitais e tal. Eu falei, nossa, lá no Brasil, se você chamar um policial, eles não vão, não tem. Aí, mas como se fosse resolver alguma coisa. Mas não resolveu nada não, viu, irmão? Mandaram uma carta lá, chegando à conclusão que umas raparigas, lá vindo lá não sei de onde aí, passou em vários casos, em vários apartamentos. O nosso foi sorteado. Mas aí, irmãos, foi 1 horinha, eu fui no banco e voltamos. Claro, à tardinha, sei lá, talvez eles entraram no prédio, apertam a campainha, apertam, me atende, aí enfiaram um cartão assim, aí abriu a lingueta da porta, a gente não tinha trancado, só tinha batido a porta, né? E o policial falou que foi dessa forma. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é o seguinte, olha, assim vai ser a volta de Jesus. Você está preparado? Você está vigiando? E preparar, irmãos, não é assim, olha, pronto, eu vou ficar santo, eu vou ficar rezando, vou ficar fazendo alguma coisa todo dia. Preparar é você estar no caminho. E o caminho é uma pessoa, o caminho é Jesus. A palavra de Deus fala que o reino de Deus já está dentro de nós. Está dentro de cada um de nós. Então, procura entrar por esse caminho. Procura caminhar nele. Sabe, é um caminho que está à disposição de todos nós. Está ao nosso alcance. Sabe, mas você precisa desejar andar por esse caminho. Porque senão você continua andando pelo caminho largo e espaçoso. O caminho largo e espaçoso é cheio de distrações. Cheio de distrações. E aí você tem uma vida religiosa. Você pensa, já vim no culto aqui hoje. Pronto, eu vou para casa, já cumpri minha obrigação. Já fui na cela. Ou não. Não deu, arrumou outra situação. Achando que essa é a forma de estar no caminho. Irmãos, quem está no caminho não falta culto, não falta cela, não falta reunião, recebe visita os irmãos.
sabe, se relaciona com o corpo de Cristo. Quem está no caminho, porque esse é o caminho. Sabe, quando Jesus estabeleceu a igreja lá no início de tudo, ele estabeleceu uma igreja onde a palavra de Deus fala que nós somos membros uns dos outros. Sabe, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, quem acha o caminho estreito, ele anda por isso. Não é fácil. Não é fácil, porque o caminho é estreito. Mas precisa ter uma decisão, sabe, de andar por esse caminho. Então, a porta é estreita, sabe? É a porta aonde o pastor conduz as ovelhas. E Jesus disse assim, ó: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Então essa é a porta que nos leva em segurança. Agora, se andar pelo caminho largo e espaçoso, um dia está bem, outro dia está deprimido, outro dia está mal, outro dia está alegre, sabe? O caminho largo e espaçoso é o caminho das facilidades. E sabe, irmãos, não tem a ver com as lutas da vida, porque as lutas nós vamos ter sempre. Se anima, porque o alvo de Deus é nos fazer semelhante a Jesus. Então não vai nos isentar assim de passar pela dificuldade. Quando nós passamos por uma dificuldade, sabe, nós saímos vencedores dessa dificuldade, é um alívio, é uma alegria, mas vai vir outra ali que é para te botar no nível mais alto. Mais alto, sabe? E o destino final é esse, nós sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Sabe? No caminho estreito não há engano. Você sabe que quem está te conduzindo é o Senhor. Mas no caminho largo e espaçoso, tudo te conduz. Qualquer tristeza que você passar, qualquer alegria que você passar, você é conduzido pelas suas emoções. No caminho largo e espaçoso, você é conduzido pelas emoções. Aí você pergunta para alguém: e aí, irmão, tá bem? Não, estou triste. Ontem eu estava recebendo um WhatsApp aqui de um irmão, não sei, não conheço quem é, mas ele falou: pastor, estou chegando em Faro hoje. Eu falei: estou há tantos dias na Inglaterra. Mas o que você está fazendo? Eu sou missionário. Mas assim, a igreja enviou? Não, eu vim pela fé. Eu falei: mas você faz o quê? Eu sou evangelista. Já passei por 12 países. Eu falei: mas e aí, quem que é que... Não, eu ando sozinho pela fé. Chegou lá em Faro, né? Agora há pouco mandou uma mensagem para mim. Mas hoje eu estou em Portimão. Mas sabe, tem gente que ele cria algo, sabe? Cria uma fantasia, cria uma situação, e depois ele faz um planejamento, né? Você já viu gente que faz os planos, depois inclui você nos planos dele? Tem um monte de gente. Eu sempre falo para os irmãos, o irmão fala assim: olha, pastor, eu vou precisar ir para tal lugar, e isso, aquilo e tal, daí eu vou precisar falar com o irmão para vir me buscar, para isso, para aquilo. Eu falei: peraí, você faz um planejamento, faz plano, depois inclui os outros nos seus planos? Um dia uma irmã falou assim: pastor, é o seguinte, olha, eu vou deixar minha criança aí na sua casa, para você tomar conta, assim, porque eu tenho que trabalhar, tudo e tal. Não, mas não se preocupe, não vai ser sempre, não. De vez em quando eu vou ficar com ele. De vez em quando ela vai ficar com ele. Eu falei: irmã, tem alguma coisa errada. Você fez um monte de planejamento, me incluiu, mas você não sabe se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Não, mas é assim, eu estou falando que ideias, mas às vezes nós temos umas ideias também. Nós fazemos uns planejamentos e incluímos outras pessoas. Sabe? Então é um caminho largo e espaçoso, onde, sabe, as pessoas têm que dar conta dos seus planos, dos seus projetos. Outro dia... não, deixa eu tenho que pensar o que eu vou falar, né? Porque ainda bem que não está gravando, né? Bom, então essa eu não vou contar. Então Jesus está falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
quem quer ir ao Pai, e não é ir ao Pai lá no final, não, é ir ao Pai hoje. Sabe, ter um relacionamento, intimidade com o Pai, ter a presença do Pai. Sabe, precisa andar nesse caminho. E nos dias de Jesus, como nos dias de hoje, irmãos, havia muitas correntes assim de filosofias a respeito de vários caminhos, mas os seguidores de Jesus estavam desejosos de saber o caminho. Lá em João 14, a partir do versículo 1, Jesus está esclarecendo assim aos seus discípulos, né? Então ele começa lá em 14:1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Então disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos saber o caminho? Então disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim também conhecerias o meu Pai. E desde já agora o conheceis e o tendes visto. Então disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem também faz as obras. Percebe aqui, irmãos? Olha a importância disso. Jesus está falando que quem vê Ele, vê o Pai. O Pai. Então, Jesus é o caminho. Quem está no caminho, está no Pai. Porque o Pai está nele. Sabe, eu pensando, né, no rapaz que falou que ele é Deus, né? Aí eu estava pensando, é Deus. Então é o seguinte, você precisa estar no caminho. Se você está no caminho, você está em Deus, Deus está em ti. Você pode expressar a vida de Deus. Então a resposta, né, que todos nós perguntamos em determinado tempo das nossas vidas é isso: qual é o verdadeiro caminho? Aí Jesus está falando que eu sou, sabe? Ele é estreito, mas é um caminho seguro. O caminho largo, espaçoso, é um caminho de confusão, é um caminho de ideias, de projetos e planos naturais, na vida natural. Só que é o seguinte, irmãos, nós não podemos esquecer que a nossa senha hoje está mais perto do que ontem. Diga isso para o seu irmão: hoje está mais perto do que ontem. E Jesus está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida, irmãos, quando fala de vida, fala assim de alegria, fala, sabe, de mover. Quando fala de vida, fala da vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe? Então, a vida em abundância, ela só pode ser desfrutada no caminho estreito, né? No caminho de Jesus. Então, nós precisamos decidir isso. Hoje é um dia de você ouvir essa palavra e decidir: nossa, estou cansado de andar no caminho largo e espaçoso. O caminho largo e espaçoso tem a ver com as suas decisões, seus projetos naturais. Agora, quando nós nos submetemos a Cristo, irmão, porque é difícil você falar: não, peraí, eu vou ter uma vida com Deus. É difícil abandonar a vida do caminho largo e espaçoso, porque do caminho largo e espaçoso eu decido, eu resolvo, eu sei para onde eu vou. E lá em Salmo 37:5, para a gente encerrar, diz assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fala. E tudo ele fala. Tem uma canção, não sei se você vai achar aí, irmão.
é uma cantora que canta, Vós sois o caminho. É. Você canta? Já canta pra gente. Então, anda cá ao pé do pastor. Vamos para encerrar assim, cantar essa canção. Enquanto os irmãos acham, inclina na sua cabeça e pensa assim na sua vida, é o momento de você pensar, Deus, pensa se você tem andado nesse caminho estreito, caminho de entrega, caminho de confiança, ou se você tem andado no caminho largo e espaçoso. Hoje é o dia de você falar para Deus, eu quero andar no caminho estreito. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai, Vamos ficar todos em pé, muitas irmão? moradas. Aí você vai cantando um cântico junto com os irmãos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, quero te amar mais, quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Jesus, ele declara isso, que ele está preparando um lugar para nós. Irmãos, eu fico pensando assim, quando a palavra de Deus fala que as ruas do céu, as ruas da morada eterna são feitas de quê? De ouro. Aleluia. Os muros, as casas são feitas de pedras preciosas. Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que mais o homem deseja e busca, porque o ouro é a coisa de mais valor que tem nesse mundo. Aquilo que o homem mais busca e trabalha por ele, nós vamos andar por cima disso. Nós vamos caminhar, nós vamos pisar nisso. Sabe? Deus fala que é mais valioso, mais valioso. Então, irmãos, nós precisamos andar por esse caminho, sabe? Esse caminho assim que produz vida nas nossas vidas. Na sua cabeça, vamos orar para a gente encerrar. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia das nossas vidas, pela palavra viva do Senhor,
Ó Deus, que ela produza transformação em nós, que haja um desejo, ó Deus, profundo de andarmos no caminho, ó Deus, no caminho que leva-nos à vida eterna, ó Deus, transformados pelo poder da Tua Palavra. Deus, que essa semana, Deus, seja uma semana de bênção e de vitória na vida de cada um de nós. Seja uma semana de reflexão, ó Deus, a respeito dos caminhos ou do caminho que nós temos andado, ó Deus. Que o nosso estilo de vida, ó Deus, seja, ó Deus, desejoso de andar no